É uma felicidade muito grande nós voltarmos a essa casa para falarmos dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, né? E hoje o tema será reencarnação. Por que reencarnamos? Quantas vezes reencarnamos? Como programamos a nossa reencarnação, né? São temas muito polêmicos que poucas pessoas ainda conseguem compreender a finalidade da nossa reencarnação. Para isso, para mim falar em reencarnação, primeiro eu vou me recorrer, porque a reencarnação, ela acredita-se na reencarnação desde que o homem é homem, se acredita na alma. Sócrates já acreditava, há 500 anos antes de Cristo, e há muitos anos, né? Desde que nós fomos criados, seres humanoides, se acredita na reencarnação. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma leitura aqui, né, de Lucas. Né? Lucas, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. João Batista, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos, os filhos de Israel, ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e aos rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Então ele já diz aqui que João Batista é a reencarnação de Elias. Já lá em Lucas. Mas isso vem desde que se conhece a história conhecida, conhece-se que se acredita na reencarnação, se acredita na alma. Né? Mas como é que quantas vezes nós reencarnamos? Ora, nós somos espíritos novos. Nós somos espíritos novos. À frente da eternidade, né? Nós não somos eternos, mas somos imortais. À frente da imortalidade, nós somos espíritos novos. Então agora eu vou recorrer a Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 9. Ele diz assim, o capítulo 9 é o grande educandário. Ele diz: de portas abertas à glória do ensino. A terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. É que na época que Emmanuel psicografou esse livro, a população da Terra era 2 bilhões. Hoje a população é 8,5. Vamos arredondar para 8, mas é 8,5. Né? Daí ele diz no próximo parágrafo: mais de 20 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando noutras faixas de evolução. Então, nós temos 20 bilhões, com mais 2 são 22. Né?
Então, são 22 milhões de almas. Se nós considerarmos que a nossa encarnação, ela gira em torno de 75 anos, e que nós temos 8 bilhões encarnados, né? Nós temos mais, para 22, nós temos 14 bilhões na fila esperando, né? Então, daqui 75 anos, reencarna mais 8, né? Fica sobrando 6 bilhões. E depois, dali 50 anos mais ou menos, né? Mas esses 6 reencarnam durante o período, né? Durante o lapso de tempo. Então, nós temos aí, entre uma encarnação e outra, na faixa de 125 anos, vamos colocar 150 anos, né? Entre uma encarnação e outra. Você ficaria na faixa de 150 não, até mais, 200, né? 200 anos, vamos colocar. Você ficaria 75 anos encarnado e 125 esperando. Isso dá 200 anos entre uma e outra, né? O ciclo, 200 anos. Demora, é muito tempo, né? Muito tempo. Nós vamos falar disso ainda mais à frente. Agora, nós considerando que o homem de Neandertal já possuía alma, espírito, e o homem de Neandertal ele tem 400 mil anos, se você fizer uma continha simples, você vai ver que nós já tivemos mais ou menos 2.000 encarnações. E estamos aprendendo, dia a dia, né? Evoluindo. Né? 2.000 encarnações. Mas qual a finalidade de todas essas encarnações? Nós ficamos 200 anos esperando entre uma encarnação e outra, entre encarnado e a espera. Né? E quando você desencarna, você vai para o final da fila, lá do outro lado não tem ajeitamento. Vou dar uma ajeitada para me reencarnar mais rápido. Não. Quanto a esse período, né, o espírito menos evoluído, vamos dizer assim, mais embrutecido ainda, né, ele reencarna mais rápido. O silvícola, por exemplo, ele desencarna e logo não reencarna. Né? Eu não estou dizendo que o silvícola é ignorante ou coisa parecida. Estou dizendo que ele é um espírito que tem menos conhecimento. Né? É um espírito mais embrutecido. Né? Então, ele logo reencarna. Agora, aqueles espíritos evoluídos, como Chico, Gandhi, Madre Teresa, levam 800, 900 anos para reencarnar. Mas a média geral, na erraticidade, é 125 anos, 130, 150. Desculpe. E na erraticidade nós aprendemos? Aprendemos, lógico que aprendemos. Mas nós testamos na carne, nós precisamos da carne para testar, fazer a prova ou a expiação. Nós vamos falar a respeito. Muito bem. E o que nós fazemos? O que é erraticidade? Você está errando ali? Não. Você é errante? Também não. É um nome que se dá àquele lapso de tempo existente entre o desencarne e o novo reencarne. Então dá-se esse nome. Né? Erraticidade. É um período de espera. E nesse período de espera, de acordo com a sua plantação, você pode ter um bom local, uma boa zona vibratória para ficar esperando, ou uma não tão boa assim, como nós gostaríamos. Né? Então, nós sabemos que não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência dos nossos atos. A reencarnação nos explica isso. Cada passo que nós damos hoje,
cada escolha que fazemos, vamos reparando ou agravando nossos débitos e construindo uma nova encarnação. Construindo a nossa próxima encarnação. Essa próxima pode ter um caminho de dor ou de amor, mas a escolha é sempre nossa. Deus é perfeito. Ele é tão generoso que nos dá essa liberdade de nós plantarmos o que quisermos, mas nós temos que colher. Ele é tão justo que você colhe exatamente aquilo que você plantou. Né? Muito bem. Lá no Consolador, diz o seguinte, que as encarnações, elas são encarnações de prova, nós temos 3 tipos de encarnação. Nós temos encarnação de prova, de expiação e de missão. Por exemplo, a encarnação do Chico é de missão. Nós temos, mas via de regra, as nossas reencarnações, via de regra, é expiação. Mas pode ser prova também. Por que eu digo expiação? Porque nós somos muito embrutecidos ainda. Estamos muito embrutecidos. Nós estamos ainda somos muito materialistas. Nós somos mais ligados à matéria ainda do que ao espírito. Tanto é que no mundo de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. Vejam, o mal prevalece sobre o bem. E quem pratica esse mal somos nós. Apesar de eu ter dito que o mal não existe. Né? Mas nós prejudicamos as pessoas para nos beneficiarmos. Lá na Consolador, questão 246, tem uma pergunta. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação já é a pena imposta àquele que comete um agrave. Né? Então, a expiação, por exemplo, vou dar um exemplo de expiação. Nós temos a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações, causa uma reação. Né? E eu tenho que expiar e depois provar para ver se realmente eu aprendi aos meus erros. E isso eu faço no corpo físico, porque no corpo espiritual, somente no corpo espiritual, nós aprendemos, estudamos, mas nós não conseguimos, né, sentir a matéria. Então, nós não conseguimos provarmos se nós aprendemos ou não, se nós expiamos ou não. Então, eu vou dar um exemplo de como que você pode regenerar um erro seu. Né? Você errou. Você tem, pela lei de causa e efeito, expiar esse erro. Recompor. Ora, eu numa determinada encarnação, eu mato alguém. Dou um tiro e mato alguém. Já foi dito aqui que você fica lá 125, 150 anos esperando depois que você desencarna para reencarnar de novo. E eu furtei, eu impedi que esse espírito prosseguisse no seu aprendizado na carne. Desculpe. Impedi isso. Ora, como que eu faço para consertar esse erro? Eu tenho que expiar. Eu vou fazer o seguinte, um exemplo. Eu tirei a vida dele. Então, para mim consertar, eu tenho que dar a vida a ele. Então, eu vou recebê-lo como meu filho, em um novo corpo.
E vou aprender a amá-lo. Aprender a amá-lo, a conviver com ele. Né? Então, eu estarei espiando. A prova já é um pouquinho diferente. Nós vamos falar mais à frente. Né? Então, a expiação ela se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Então, toda prova é uma expiação. A expiação está contida dentro da prova. Na vida espiritual, você expia pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Lá na questão 998. Né? Muito bem, mas sigamos. A diferença básica de prova e expiação. Expiação é o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes. Então, eu tenho que expiar aquela morte que eu cometi. Como? Dando uma vida ao mesmo espírito. Agora, a prova já é o resgate escolhido por espíritos conscientes do seu débito e necessidade. Eu sou uma pessoa um espírito que tem muita tendência a ser malfeitor. Tem essa tendência. Então, eu na espiritualidade, como prova, para ver se eu melhorei mesmo, se eu sou, né, um espírito de bem, eu escolho nascer numa comunidade de malfeitores. E ali eu vou provar, ver se realmente eu consigo sair daquela comunidade, daquela encarnação íntegro. Diferente da expiação. A expiação eu preciso, né, reparar o meu erro. Na prova eu vou ver se eu já estou apto a seguir adiante. Prova. Expiação, se eu vou reparar o erro cometido. Entendeu? Né? Como que eu vou identificar o espírito em expiação? Geralmente é um indivíduo que não aceita seu sofrimento, as situações difíceis que enfrenta, se rebela, atravessa a existência reclamando da sua cruz. Porque aquilo ali foi a lei de ação e reação que trouxe para ele. Não foi ele que escolheu, né? Ele não teve muita escolha. Agora a prova você escolhe. Agora o espírito de improvação enfrenta as atribulações de forma equilibrada. Aceita. Para se habilitar para um estágio superior. Nós, na erraticidade, no nosso planejamento reencarnatório, é escolhido o tipo de prova. Né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Né? Fatalidade. A fatalidade, ela existe somente no seu nascimento e na sua morte. Existe fatalidade só no nascimento e na morte. O resto é livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio, através de uma lei divina, ele é respeitado por todos, inclusive por Deus. Porque nem ele derroga suas leis. Porque Deus é perfeito, inteligência suprema. As suas leis são perfeitas. As leis de Deus são perfeitas. Elas não precisam de ajustes. Não precisam de ajustes. Né? Elas serem ajustadas aos nossos interesses. Não. A lei está aí e funciona automaticamente. Né? Então, veja bem, nós escolhemos o tipo de prova. Aí você vem andando na rua e cai uma telha na sua cabeça. E você morre. Daí o pessoal vai falar, não, aquilo lá ele estava escrito. Chegou a hora dele.
Não, nós não temos hora. Nós vamos falar a respeito disso também. Mas nós não temos uma hora pré-definida, pré-estabelecida. No nosso planejamento reencarnatório, nós planejamos uma quantidade de anos, 80 anos, 70, 50, né? Mas não que eu vou morrer naquele determinado dia, que eu vou desencarnar naquele determinado dia, porque uma telha caiu na minha cabeça. Não, isso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio da pessoa que deixou, não deu manutenção no telhado, livre-arbítrio de você pegar aquele caminho, né? Ah, mas e o Mariana? Aquilo ali foi, estava previsto? Não, não tinha nada previsto. Foi livre-arbítrio. De quem? Das pessoas que davam manutenção, porque todo mundo sabia. Quando colocaram o alarme lá na cidade, que nem funcionou, eu acredito, eles colocaram esse alarme por acaso que houvesse rompimento. Então eles sabiam que se rompesse, mataria pessoas, porque deixou as pessoas lá. Livre-arbítrio. As pessoas que estavam lá sabiam que tinha alarme. Se tocasse alarme, elas iriam fugir para não morrer, porque elas sabiam que se explodisse arrebentasse aquela represa de resíduo, eles morreriam. Livre-arbítrio deles continuar. É o nosso livre-arbítrio. E pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos construindo o nosso futuro. Quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós planejamos um determinado número de anos, vamos supor 60 anos, você planejou. Né? Através do seu livre-arbítrio, você pode viver 80, ou você pode viver 40, 30. Né? Você só come gordura, não cuida do seu corpo, bebe demais, fuma demais, uma alimentação horrível, não fraca, mas uma alimentação de coisas gordurosas, coisas não saudáveis. Aí você com 40 anos, você tem um infarto e morre. Aí vai falar, foi Deus que matou. Deus não mexe conosco, não. Ele fez as leis dele e as leis deles estão aí funcionando de forma automática. Aí você desencarna antes. Aí vai acontecer o que aconteceu com o André Luiz. Você vai chegar lá e vão falar que você é um suicida. Suicida inconsciente. De tanto beber, de tanto fumar, de tanto comer comidas, né, não saudáveis. Agora, você pode também receber uma moratória. Você programou 60, mas você está fazendo tanto bem às pessoas, ajudando tantos espíritos, que quando chega perto dos 60, os seus amigos espirituais, aqueles espíritos mais evoluídos, eles falam, não, espera aí, fulano, ele está ajudando muitos espíritos, ele pode ficar pelo menos mais uns 10 anos. Então nós vamos, né, fazer uma reunião e vamos fluidificá-lo, né, substituindo as células doentes por células sadias, como fazia Jesus, e dando a ele uma moratória de 10 anos. Aí, em 10 anos, ele vai conseguir cumprir com louvor a sua encarnação. Ele vai conseguir ajudar muitos espíritos. Né? Mas fatalidade não existe, não, gente. Longe disso. Longe disso. Chegou a determinada época, né? Você desencarna tranquilamente. Né? Mas o normal é o seu desencarne ser normal. Você vai envelhecendo. A própria natureza, ela vai nos preparando. Eu já falei isso em outra palestra. Ele vai nos preparando para o desencarne. Mas como? Então você vai ficando mais velho, você vai perdendo habilidade, você vai perdendo a audição, a visão, a fala fica difícil, você vai perdendo o glúten, você perde o equilíbrio, você esquece.
você vai perdendo o tônus vital. Você vai consumindo, né, aquele fluido vital. Já não tem muito pouco. Então você está já, o seu perispírito está preso ao seu corpo por laços, né, muito fracos. A qualquer momento você pode romper esses laços e desencarnar. Esse é o desencarne normal. Ah, ele morreu de velho, ele morreu, né, insuficiência respiratória, já o pulmão dele já estava fraquinho, o coração estava fraquinho, os órgãos estavam fraquinhos. Agora, quando você tem uma morte provocada por outros ou por você mesmo, você comete um suicídio, você pega o carro e sai a 120, 130, 150 por hora, a moto, e bate no muro, né? Aí você ainda tem fluido vital para muito tempo. Aí você morre, mas você não desencarna. Porque a morte não é a mesma coisa que o desencarne. O desencarne, enquanto houver uma molécula do perispírito ligada a uma molécula do seu corpo, você continua encarnado, mesmo com o seu corpo sem vida. Até consumir aquele fluido vital que existe ali. Por isso que aqueles grupos de espíritos, né, socorristas, vêm e cortam esse fluido vital, que mesmo porque para você não ficar sofrendo vampirização daqueles espíritos menos evoluídos, né? Agora, nada é definitivo no comportamento humano, porque a gente exerce o livre-arbítrio, né? Então, você pode ter moratória, você pode antecipar a sua morte, porque o seu planejamento reencarnatório é em formas gerais. O meu planejamento, eu vou nascer homem. Vou nascer na classe pobre, né? Assim, 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 assim. O outro, eu quero nascer negro, eu quero nascer numa favela. Outro, eu quero nascer de uma mãe que vive debaixo de um viaduto. Qualquer uma, né? Mexendo com drogas. Eu quero fazer uma prova, né? Mas eu não vou escolher nem a mãe por enquanto, né? E nem a cidade, independe. Eu escolhi o tipo de prova. Eu quero nascer num grupo de drogados. E essa escolha minha, ela pode ser uma prova, como pode ser uma missão. Pode ser uma missão. De você nascer num grupo de drogados para você ajudar aquele grupo de espíritos que ali estão. Né? O que há em maior quantidade na Terra são espíritos em prova ou em expiação? Respondeu: a humanidade é composta por uma maioria de espíritos imaturos. Desculpe novamente. Sem o necessário discernimento para planejar experiências, situam-se nos domínios da expiação. Nós vivemos num mundo de expiação. Mas não existe fatalidade. A nossa planejamento reencarnatório é geral. Mas todos fazem planejamento reencarnatório? Não, nem todos. A minoria. Aqueles espíritos um pouco mais evoluídos, mais conscientes, eles podem fazer o seu planejamento. Outros, numa dimensão um pouquinho abaixo de valores, ele participa e dá palpite no seu planejamento reencarnatório. Agora, a maioria entra no bolo comum.
Porque a maioria não está ainda apta a fazer as escolhas. E quando você não consegue fazer escolha, alguém vai escolher por você. Né? Então, aqueles espíritos, por exemplo, você cometeu suicídio, aí você está com uma monoideia, uma ideia fixa. Né? Você precisa reencarnar para recompor o seu perispírito. Reencarnar logo. Mas você não consegue fazer o planejamento. Então, a espiritualidade vai fazer o planejamento para você. Vai fazer o planejamento por você. Agora, quando você estiver um pouco melhor, com a moral um pouquinho maior, você participa do planejamento. E quando sua moral estiver boa, né, pelo nosso plano de vivência, você mesmo faz o planejamento. Né? O planejamento reencarnatório. Então, dois espíritos vivem a mesma situação aflitiva. Os dois nasceram com uma limitação física. Um está em prova, o outro está em expiação. O sofrimento é diferente para cada um. Aquele que está em expiação reclama. Culpa a Deus. Deus não tem culpa de nada. Por que eu? Por que Deus fez isso comigo? Não, Deus não fez nada com você. Você é consequência do que você fez. Em encarnações anteriores, aí o que está em provação? Aquele que está em provação ele pode ter uma deficiência física, porque ele pode estar ali até em missão, uma provação, uma missão. Eu quero ajudar, eu quero ajudar esses espíritos, meu pai e minha mãe, eu fiz um acordo com eles, porque eles são espíritos que têm dificuldade de amar, não têm paciência. Então eu vou nascer com um defeito físico, aí eles vão ter que desenvolver o amor, desenvolver a paciência, a caridade, a benevolência. É uma missão. Aí a aprovação, aí eu quero ver se eu consigo não me revoltar porque eu tenho esse defeito físico, se eu consigo vencer na vida com esse defeito físico. Aquele que está em provação sofre sempre bem menos, né, das deficiências do que aquele que está em expiação. Porque quando nós erramos, e nós estamos constantemente errando, lá no plano espiritual, primeiro tem que vir o arrependimento. Você tem que se arrepender. Depois você tem que expiar. E na expiação, em seguida, você faz a reparação. Você repara aquele erro. Né? Aí você tira aquele encargo seu. Mas muitas vezes nós reencarnamos, né? Eu reencarno como expiação e reparação ao mesmo tempo. Eu vou expiar porque aquele espírito, aquele que eu matei o corpo dele em encarnação passada, eu vou recebê-lo como filho, né? Aí é uma reparação. Né? E vai ser uma expiação para ele também, né? Porque ele também não era tão bonzinho assim, então ele vai nascer com defeito físico. Tá? Aí, mas esse espírito que veio, ou eu posso agravar a minha reparação, agravar o meu erro. Como agravar? Aí eu vejo que nasceu uma criança que eu não. Primeiro que eu não gosto daquele espírito, eu tenho aversão a ele, né? Devido à minha antipatia de encarnações anteriores. Segundo, eu não quero um espírito, um filho, um problema de defeito físico. Então eu abandono minha esposa. Ela que se vire. Eu vou embora, eu vou casar com outra. Não é assim? Ao invés de eu reparar, eu estou agravando minha dívida. Eu fiquei com mais dívida ainda. Tá certo? Eu vim para reparar, né? E saí com um balde entrei com um balde de dívida para reparar. E quando eu desencarnei com aquele balde de dívida que eu não reparei e com mais algum outro balde de dívidas que eu
obtive nessa encarnação. Então, a encarnação é algo divino, maravilhoso, porque ela nos mostra a justiça divina, a justiça de Deus. Só a reencarnação, de forma raciocinada, de forma consciente, nos mostra as diferenças. Por que as diferenças? Porque aquele é doente e eu sou sadio. Porque aquele menino com 3 anos desencarnou, tão bonzinho, era um doce. E aquele idoso, o ruim, não vai nada para ninguém, ele está encarnado até hoje. O que vai nos clarear nossa mente a respeito disso? A doutrina espírita, através do processo reencarnacionista. Reencarnacionista. Né? Quando você se arrepende, está lá no livro dos Espíritos, questão 990, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. No espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Daí perguntou assim, questão 991, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar ao arrependido de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Então, o arrependimento, conquanto está no seu inferno, conquanto seja o primeiro passo, não basta por si só. São precisos a expiação e a reparação. E aí, voltando lá no início, então, lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Por que que nós reencarnamos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Nós temos que chegar à perfeição. Então, nós reencarnamos para nós evoluirmos. Para nós evoluirmos. Perguntou na 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na sua revelação. Pois, incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, meus irmãos, eu acho que já falei até demais, né? Eu acho que já o meu tempo já deve estar escasseando, né? Mas vamos pensar nisso. A nossa reencarnação é uma dádiva de Deus. E está nas leis de Deus. Então não existe, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que pensar como espíritas. Porque às vezes nós falamos que somos espíritas e pensamos como evangélico e pensamos como católicos. Não que o católico e o evangélico tenham um pensamento errado. Não. Dentro da crença deles, eles estão perfeitos dentro da crença deles. Mas para nós espíritas, nós temos que saber que não existe nada é predeterminado. Nada. Não existe fatalidade, gente. O que existe é livre-arbítrio. Se eu quiser matar alguém, eu posso matar. Se eu quiser roubar, eu posso roubar. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Mas nem tudo me convém fazer. Porque tudo que eu fizer vai gerar uma ação. E em cima dessa ação, uma reação. Os meus pensamentos se transformam em ações.
E essas ações vão gerar uma reação, boa ou ruim. Então, se hoje nós estamos sofrendo, é porque nós não fizemos algo tão bom no nosso passado. Mas nós podemos, como dizia o Chico, prepararmos um futuro melhor, trabalhando no bem, seguindo a lei de Deus, que nos foi transcrita por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Então, se nós seguirmos, né, de forma correta, não de forma fanática, de forma raciocinada, nós estamos preparando as nossas novas reencarnações num outro patamar, bem melhores do que essa onde que nós estamos, bem melhores do que esta. Então, Deus tem culpa daquilo que acontece comigo? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Eu que programei o meu futuro. Eu que plantei no passado, eu estou colhendo hoje. Ok, meus irmãos? Vamos pensar nisso. Vamos agir no bem. Ter o Evangelho como nosso guia, né? Como nosso livro de cabeceira, onde por ele, né, nós podermos agirmos no bem. Quando nós tivermos dúvida de como agir, recorremos ao Evangelho, atendendo essas respostas. Se não a encontrarmos facilmente, eu vou no livro dos Espíritos, né? Mas tenho as respostas de como eu devo proceder para ser um homem de bem. Eu agradeço a todos e foi um prazer imenso eu estar de novo nesta casa. E espero voltar em breve. Que todos tenham uma boa noite.